Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui para compartilhar um estudo dessa série. A Bianca acabou falando muita coisa que eu ia falar e por isso acho que eu vou falar uns 10 minutos só, gente. Tá? Brincadeira. Mas ela já trouxe alguns trechos, falou de alguns trechos aí. E eu vou aqui complementar, né, sobre uma outra igreja dessa série. Tá? Então, a gente vai, inicialmente, tá? Só para dizer, a gente vai falar a carta para a igreja de Esmirna. Tá? A carta para a igreja de Esmirna, especificamente para ela. Tá? E eu vou ler, então, o trecho dessa carta aqui para vocês, tá? Vocês podem acompanhar na Bíblia. Fica em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 8 a 11. E antes de a gente ler a palavra, eu só queria fazer uma oração aqui, bem breve, tá? Senhor, a tua palavra, tá? A tua palavra, não a minha, mas a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, gente. Então, Apocalipse, capítulo 2, de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Versículo 9. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Tá? Gente, esse é o trecho o trecho da carta para a igreja de Esmirna. E antes de mais nada, então, eu queria mostrar, gente, o histórico, né, onde se encontra essa cidade. E antes de mais nada, eu queria dizer onde se encontrava Esmirna. Tá? Então, Esmirna se encontra nessa cidade aqui, ó, e ele fica em torno de 50 quilômetros, tá? Foi o cálculo que eu fiz lá, 50 quilômetros da igreja de Éfeso, que foi a igreja que a gente estudou, né, na semana passada, no domingo passado. Tá? Essa cidade, né, ela fez parte da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? Então, essa terceira viagem começou aqui, né? E terminou aqui em Jerusalém, né? Então, Esmirna está aqui, e essa igreja de Esmirna, então, gente, é a igreja, são os escombros da igreja da cidade de Esmirna. Vocês estão vendo aqui como se fosse um coliseu. Vou mostrar para vocês onde os cristãos, né, cerca de 1.500 cristãos, foram assassinados. Né? E aqui tem os escombros da igreja de Esmirna que eu encontrei. Tá? E onde é que ela se encontra atualmente? Essa igreja de Esmirna, gente, ela pertencia, né, à Grécia, antigamente. Né? E hoje ela pertence à Turquia, ao país da Turquia. Né? Então, só para vocês terem uma noção, então aqui a gente tem Itália, né? Aqui a gente tem a Grécia, e ela se encontra, então, aqui nessa cidade, e tem esse nome aqui, Esmir, né? Que significa mirra. Tá? Hoje em dia, essa cidade tem em torno de 4 milhões de habitantes, tá, na Turquia, e a cidade era uma cidade rica. Tá? Apesar dos cristãos serem ditos pobres, e a palavra pobre lá é pobre financeiramente, né?
E fui ler um pouco a história, e a história diz que muitos deles foram saqueados, né, por serem cristãos. Eles perderam bens. Então eles eram ricos, mas agora eram pobres. Tá? Mas aí Deus exorta, eu vou mostrar isso, Deus exorta que eles são ricos. Esses ricos aí é de ricos porque ele tem o quê? Tem a vida eterna, né? Então muitas vezes a gente tem essa mesma pobreza, tá? Aqui faz até tem um estudo que faz até essa analogia, né? E a igreja de Esmirna, então só já falando o que eu tinha dito, né? Então aqui tem os escombros e nessa colina aqui de uma só vez, então foram mortos 1.500 cristãos. E é por isso, gente, que essa carta fala de fidelidade, tá? De fidelidade, né? E como disse a Bianca, né? A exortação que fica aqui é de não temer. Então, esses cristãos, gente, eles tiveram morte violenta. Tá? Os leões, soltavam os leões. Eu vi imagens de tigres também sendo soltos, né, em cima dos cristãos. Tá? Então, essa era o resultado, né, da perseguição. Nota que naquela época, gente, diferente de hoje, só para contextualizar, né? O cristianismo era conhecido como se fosse uma seita, tá? Não era uma religião oficial como se vê hoje em dia, né? A gente tem toda essa estrutura que a gente tem hoje graças à implantação, né? Pedro, então, foi a pedra angular da igreja, etc. Então, antigamente os cristãos eram considerados, tá, seguidores de uma seita específica. Então, com isso, várias pessoas foram dizimadas em função aí do nome de Cristo. Ok, gente? Então, essa é uma introdução rapidamente. E eu queria dizer de uma forma geral que para cada igreja há duas coisas. Tá? Cada carta, são 7 cartas, gente. 7 cartas que a gente está estudando. Tá? Para cada igreja, gente, a gente tem um elogio. Tá? Deus faz um elogio. E ele faz, eu não diria uma crítica, seria uma exortação. Tá? Então, ele diz, eu conheço as suas obras. Vocês estão trabalhando bem. Mas, por outro lado, ele dá uma exortação. Não tenham medo. Tá? Não deixe a peteca cair. Né? Sigam em frente. E olha, alguns de vocês realmente vão perder bens e alguns de vocês vão perder vidas. Mas como disse ali o trecho, sejam fiéis o quê? Sejam fiéis até a morte. Tá? Então, aqui tem eu vi recentemente um livro sobre Cristo e o pessoal está usando eu vi isso na USP, tá? Usando para a parte de recursos humanos, né? E eu vi aqui uma coisa bem legal, gente, tá? Dentro dessa carta. Deus sempre faz o quê? Sempre ele faz um elogio e faz uma exortação. Tá? Nunca só é crítica, gente. Faz um elogio e uma exortação. E eu, no fundo do coração, gente, acredito que para a nossa igreja, para cada um de vocês, Deus também tem um elogio e uma exortação. E como é que vocês vão saber sobre isso? Vocês vão saber lendo as cartas. E onde é que estão as cartas, gente? As cartas estão na Bíblia, né? Então, por isso que a leitura silenciosa é muito importante. A gente fala a diferença entre o que seria a solidão e a solitude. A solitude é importante, gente. Minha esposa sabe que tem dias que eu gosto de ficar sozinho para estudar, para me aperfeiçoar, para pensar um pouco na vida. O que eu vou fazer daqui para frente, né? Qual o curso que eu vou criar para ensinar? O que seria a demanda atualmente? Só para vocês terem uma ideia, esse estudo aqui, gente, eu me retirei, fiquei em solitude para que eu pudesse, então, elaborar esse estudo. Gente, deixa eu só fazer uma pausa aqui. Para você ter um carro, Gol preto, com farol aceso. Tá? A placa do carro, acho que começa com K.
Então, acho que está aqui na frente. Eu não sei se é de alguém de vocês, esqueci de avisar e peço desculpas. Tá? Então, voltando aqui, gente. Para cada igreja, há uma exortação e um elogio. Tá? Então, o que fica, rapidamente aqui, né? Então, o que fica de lição? O que a gente pode aprender com essa carta para a igreja de Esmirna? O que a gente pode aprender, gente, com aqueles 3 versículos que a gente leu, né? Então, o que a gente tem aqui, gente, tá? O que nós temos aqui são as lições de como é que a gente pode lidar com as diversidades, gente, com os problemas. Você tem problemas? Essa igreja teve também, gente, e teve problemas sérios. Teve alguns problemas pequenos, teve alguns problemas grandes, mas teve problemas sérios essa igreja. Problemas de serem roubados. Tá? Eu sei que alguns de vocês já foram roubados, já fui roubado até, gente. Eu tenho até vergonha de falar, gente. Eu já fui roubado naquela pequena e pacata cidade de São Carlos, né? O meu carro foi arrombado lá. Eu já fui roubado também, gente. Tá? Tive problemas com violência. Eu tive problema de saúde na minha família, né? Problemas de câncer. Eu sei que cada um de vocês tem os seus problemas, gente. E eu sinto muito. Mas Deus aqui vou mostrar aqui para vocês, 3 lições, 3 coisas que vocês podem fazer quando vocês estão passando por sofrimento. E é isso que eu queria frisar aqui rapidamente com vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu queria frisar aqui com vocês é que, primeira lição, né, reconheça que Deus, Ele conhece os seus problemas. Ele diz ali, gente, aqui no versículo 9, ele fala, eu conheço os seus problemas, eu conheço, eu sei que você foi roubado, eu sei que você tem problemas sérios, eu sei que alguns de vocês sofreram violências, eu sei que alguns de vocês sofreram zombaria, eu sei que alguns de vocês estão passando pelo momento do vestibular, eu sei disso. Gente, Deus nunca, Ele não nos prometeu livrar de sofrimento. Eu sinto muito, gente. Eu sinto muito. Quando na minha família, a minha esposa foi diagnosticada com câncer, vocês não sabem quanto eu orei para que o resultado fosse negativo. Mas não foi, gente. Deus nunca prometeu livrar de todo sofrimento. Tá? Tanto é que o apóstolo Paulo, gente, a gente ouviu pela Bianca ali, o apóstolo Paulo tinha o quê? Um espinho na carne. Desde junho, gente, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, desde junho eu estou com um problema aqui no joelho que eu oro diariamente para que Deus me tire. E a cura não aconteceu, gente. Deus nunca prometeu livrar de todo sofrimento. Então o que Ele prometeu? Prometeu estar com a gente todos os dias da nossa vida. Tá? Mas Ele nunca prometeu livrar dos sofrimentos. Mas Ele conhece, gente, está com a gente, conhece. E Ele diz, você é rico, conheço a sua blasfêmia, conheço a zombaria que vocês estão passando. Eu conheço, sabe o que eu percebi aqui, gente? Eu conheço Valdemar. Eu conheço o seu inimigo. Eu conheço quem é contra você. Conheço as blasfêmias do que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso é a palavra de Jesus falando. Aquele que ressuscitou, então é a palavra de Jesus, né? Então Deus conhece o seu esforço que você está fazendo para vir aqui. Deus conhece, talvez o seu dízimo que você tem doado para que o trabalho de Deus possa ser glorificado e crescer, né? Deus conhece seus inimigos, Deus conhece o seu trabalho, Deus conhece os seus problemas. O povo de Esmirna, né, era pobre, mas eram ricos por causa da eternidade. E aqui eu fui ver uma parte do histórico, né, não está na Bíblia, mas eu fui ver o que significava esse sofrimento, né? Então era assim, gente, era Império Romano.
Então o pessoal tinha como se fosse um certificado, tipo um RG. Tá? E aí, para você ganhar um RG, você tinha que confessar o nome de César. Então você tinha que ir tipo, como se fosse um cartório, tá? Onde se reunia aquele, tá? Normalmente era na entrada da cidade, se reunia ali. E o que você falava? César é o meu Deus. Repete aqui, César é o meu Deus. Quando você repetisse isso, então ele carimbava lá que César era o meu Deus, e você tinha esse RG para fazer o quê? Para fazer as transações, para fazer a compra e venda, né? Acontece que os cristãos não podiam fazer isso, gente. Eles iam, como se fosse assim, eu ia trair o meu Deus. Então, alguns cristãos, não foram todos, tá? Alguns cristãos, o que eles faziam? Eles mentiam. Eles diziam assim, não, vou deixar o meu certificado, ter o certificado de que César é o meu Deus, eu vou professar o nome de César, mas em casa eu vou orar a Deus. Essa era a situação que acontecia, gente. Então tinha um certificado do César é o meu Deus, para realizar o quê? Para realizar justamente as transações. Tá? Então, o que Deus está falando aqui? Eu conheço suas aflições. Eu sei que você é pobre por causa de mim, porque eu não consigo mais fazer transação, gente. Eu não tenho mais dinheiro para fazer transação, não posso, mas não tenho o certificado, não tenho como se fosse nos Estados Unidos, né? O green card, né? Eu não tenho mais isso. Por quê? Porque eu não professo mais o nome de César. Agora eu sigo essa seita que seria o quê? Que seria o cristão, né? Então, gente, o que seria isso? Eu falei que em cada carta a gente tinha o quê? A gente tem um elogio e uma exortação, né? Então aqui, gente, a gente tem um elogio. Tá? Deus o quê? Deus dando força para quem? Deus dando força para a igreja, né? Deus levantando o povo para que ele pudesse o quê? Para que ele pudesse seguir o caminho deles, né? E ser fiel, então, até a morte. E aí, gente, a gente tem aqui as formas de perseguição que talvez eles sofriam e que você esteja sofrendo também, né? Então, talvez você esteja sofrendo desaprovação, né? No meu trabalho mesmo, eu já me perguntaram, então você é cristão? Eu vi o seu YouTube, né? Sim, eu sou. Tá? Chega no Natal, a gente na igreja presbiteriana lá de São Carlos, eles distribuem o quê? Distribuem folhetos, né? Para que a gente possa, então, convidar os alunos e professores para um programa de Natal. Você também é dessa igreja? Você seja talvez sofrendo desaprovação, zombaria, tá? Pressão para conformar. A situação do Brasil está ruim, está difícil. O que eu vou fazer com o meu imposto, né? Algumas dívidas que eu tenho, né? Isso são o quê? São formas de perseguição, traição, agressão, gente, verbal, física, sexual. Drogas alguém está usando drogas na sua família, são perseguições, tá? Insônia, são perseguições, desemprego, são perseguições que você esteja sofrendo. Mas eu queria deixar uma mensagem com vocês, né? Deus conhece o que você está passando. Não sou eu quem está falando, gente. É Deus falando para você. Ele sabe do que você está passando. Mas eu estou em pecado. Deus mesmo assim está com você. Tanto é que na oração do Pai Nosso, tá? Ele pede assim, que Deus dê, né, o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. E no final ele fala assim, perdoa as nossas ofensas. Deus não castiga tirando o pão de vocês, o suprimento de vocês, porque você pecou hoje, gente. Tá? Deus está com você. Essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aqui com vocês, né? E tem um versículo aqui, um outro versículo que fala exatamente o que eu estou falando aqui, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se condoer. Esse compadecer está na palavra de entender. Deus diz assim, eu entendo o que você está passando. Eu sei das fraquezas. Sabe por que eu sei? Porque eu também já fui homem. Eu também já fui homem. Então eu sei o que é sofrer zombaria. Eu sei o que é sentir uma dor.
Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Essa é a primeira lição que eu queria deixar com vocês, né? Então, o que eu queria perguntar para vocês, né? Assim como foi perguntado lá para o povo da igreja de Esmirna, né? Qual o seu certificado, hein? O seu certificado tem o nome de Cristo ou tem o nome de César? Esse César aqui seria o quê? Os valores mundanos, né? Quem é que rege, né, a sua vida? É César ou é Cristo? César seria o quê, gente? César é conformidade, né? Eu estou de acordo com a multidão. É muito perigoso andar com a multidão, né? É muito perigoso porque a multidão foi quem mandou apedrejar, tá? A mulher adúltera, né? Foi também quem mandou o que? Crucificar a Cristo, né? Você é César ou você é Cristo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, né? Se você não faz diferença no seu trabalho, se você não faz diferença, sabe uma diferença pequena que faria no meu trabalho, eu vou dizer de mim, gente, é chegar no horário todas as vezes que eu vou dar aula. Até porque não tem ninguém fiscalizando, e o aluno muitas vezes não quer aula, gente. Então, quanto menos é melhor. Mas você chega no horário do seu serviço, você não está roubando o seu patrão? Se você está fazendo isso, você não é o sal da terra, você não é diferente. Você está seguindo o quê? No seu certificado está César, não Cristo, né? Está escrito aqui, gente, ó, em 2 Timóteo 3,12. Eu tenho que falar esse versículo um pouco duro para vocês, é um pouco duro. Sabe por quê? Ele fala assim, ó, de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo, é essencialmente assim, meu amigo, se você quer levar Deus a sério, aí vem a outra parte, serão o quê, gente? Vocês vão ser perseguidos. Tem um outro versículo, por uma questão aí de espaço, eu não coloquei, que fala assim, se você é perseguido, você fica surpreso? Está escrito aqui, gente, 2 Timóteo 3,12, e Cristo fala claramente, você tem que ser a diferença, gente. Meu trabalho, gente, é inovação. Então, crio drones inteligentes que, por exemplo, tiram a foto aérea e verificam se uma plantação de laranja, ela está com uma epidemia. Então, com a coloração ali das folhas, a gente consegue verificar isso. Isso é inovação, gente. País de agronegócio. É uma coisa diferente. Nós somos convidados a inovar, gente. A sermos diferentes. Sabe uma coisa que a gente faz, né? No nosso local de trabalho, e que eu me vejo fazendo também, é fofoca, né? Sobre o seu chefe, né? Isso é muito sério, gente. Deus não gosta de fofoca, né? Deus é quem julga, né? Somos convidados a fazermos o quê? A sermos o sal da terra, né? Isso é um convite que Deus faz para que você tenha no seu certificado, o seu RG, eu sou de Cristo. Eu queria perguntar para vocês, né? Cada um de vocês, não precisa responder, vocês respondam isso sozinho na casa de vocês, né? Como é que vocês são conhecidos no trabalho de vocês? São conhecidos, como é que os seus vizinhos lhe conhecem, né? É o vizinho te conhece como uma pessoa correta? Como uma pessoa gentil? Gente, gentileza é uma coisa muito importante. Fica aqui o certificado de Cristo. Gentileza, sabe o que é? A gentileza, sabe o que é importante? Porque gentileza nada mais é do que o amor em ação. Tá? Certa vez, né, alguém pediu dinheiro, né? Normalmente o pessoal vem e pede dinheiro para a gente, e a gente estava numa padaria, em frente a uma padaria aqui, famosa aqui de Mogi, e eu disse, eu não dou dinheiro, mas eu posso te dar comida. E ainda exortei para ele, falando assim, ó, isso aqui custou R$ 15. É mais caro do que dar uma moeda para você. Mas eu tinha que fazer isso, porque Deus...
exige de cada um de mim e de vocês generosidade, que é o amor em ação. O que está no certificado de vocês? Como é que vocês são conhecidos no trabalho de vocês? E na casa de vocês, na vizinhança? Isso é uma pergunta para vocês fazerem. Né? Como é que vocês são conhecidos? São conhecidos como sal da terra? Né? O que mais a gente aprende então aqui? Primeiro, Deus está com vocês. O que mais a gente aprende aqui? Né? A gente aprende aqui sobre o não temer. Está bem claro, você tem problemas na sua vida, você está passando por problemas sérios, dívidas, desaprovação, perseguição, é isso que você está passando? Você está passando por problemas de doenças na sua família? Deus fala, não temas. Você pode estar encontrando um gigante aqui na frente. Esse gigante pode ser o quê? Pode ser uma traição, pode ser talvez um vestibular. Mas não temas, segue adiante. Deus sabe do seu problema, Deus sabe do seu desafio. E Ele promete uma coisa, não tirar o desafio. Assim como com Paulo, Deus não prometeu, Deus não tirou o sofrimento, gente. Por que Ele não tirou o sofrimento? Porque no caso de Paulo, ele tinha aquele espinho na carne, tá? Que muitos dizem que pode ser um grau de cegueira que ele tinha. Então ele queria talvez enxergar melhor. Mas sabe por que Deus não tirou? Deus não tirou porque ele fala assim, na minha fraqueza que eu sou forte. O que quer dizer isso? Ele foi convidado a depender mais de Deus. Paulo era como se fosse um superdotado, era um gênio, era uma pessoa de projeto, alcançou muita coisa. Se ele fosse 100% ali de saúde, ele ia ser tentado a dizer, eu consegui com a minha força. Por isso Deus, muitas vezes, coloca uma doença, talvez na sua vida, ou coloca algum problema, um empecilho na sua vida, gente, pelo exemplo de Paulo, talvez é para que você possa, todo dia, pedir a Deus, porque se Deus tirar esse problema, você, meu amigo, somos seres humanos, você não vai mais procurar Deus, você não vai depender, e sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa orgulhosa, arrogante, intragável, e está claro na Bíblia, que o orgulho precede o que? A destruição. Então, junto com o orgulho vai a destruição, gente. Não temas. Vocês têm problema? Não temas. Esse é o segundo versículo. E está escrito aqui no versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo será lançado a alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiéis, e eu lhe darei a coroa da vida. Uma coisa que a gente aprende aqui também, gente, ele tem um controle do tempo. E lá, esses 10 dias, tá? Eu fui ver o estudo sobre esses 10 dias, essa palavra dias, é dias de dias mesmo, não é de anos, não é aquele dias de que um dia corresponde a 1000 anos, nada a ver, gente. Isso dias de 24 horas. O que quer dizer o seguinte, gente, que Deus conhece o seu problema, Deus convida a vocês não temerem, mas continuarem pedindo para Ele, e Deus quer lembrar, exortar vocês, de que Ele tem um controle do tempo, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe até quando isso vai, gente, Ele sabe até onde vocês conseguem suportar alguma tentação. Tanto é que fala aqui, nenhuma força poderá prolongar o sofrimento, além desses 10 dias. Então Deus colocou o quê? Deus colocou um limite. Deus ainda, Ele manda aqui na terra, gente. E tem o quê? Segura o cronos, o tempo aqui, né? Deus sabe exatamente o que vai acontecer com você, né? Então por que Ele não fala isso antes, né? Por que Ele não fala isso para vocês? Ele não fala porque está escrito, gente, o justo
vai viver pela fé. Vocês vivem pela fé, gente. Então vocês têm que ter fé. Outra coisa, se Deus falar tudo que vai acontecer daqui para frente, você não vai mais sair de casa. Você vai tentar mexer com o quê? Com a configuração da sua vida. Por exemplo, se eu sei que eu vou me acidentar, né, quando eu sair daqui, eu não vou nem sair daqui, né? Eu vou viver aqui, gente. Só tomar café, bolo e não vou querer mais sair daqui, gente. Isso vai ser a minha realidade, né? E não é isso que Deus quer, né? O Senhor, Ele sabe o que Ele vai fazer e vai cumprir o seu propósito. Então, eu queria dizer aqui para vocês, né? Isso aqui é o que, gente? Deus tem um elogio e uma exortação para cada um de vocês. Para cada igreja, para cada um de vocês, Ele tem um elogio e uma exortação. A exortação de hoje, Deus conhece o que você está passando. Deus sabe o que está passando. Segundo, exortação. Eu sei o seu esforço. Pastor Paulo, eu sei o esforço que você faz por essa igreja. Eu sei do seu trabalho. Eu sei que você vai passar por problemas. Eu sei que você está passando por problemas. Eu sei disso. Segunda coisa, gente. Não temam. Deus fala, já falei isso para vocês. Deus fala, nunca fala, não chore. Não chore, Jó. Ele nunca fala isso. Mas por 365 vezes na Bíblia está escrito: não temas. Falou para Josué, falou para Jacó, falou para várias pessoas, falou inclusive para Paulo: não temas, não temas. 365 vezes, cada dia, 365 dias, como se fosse para cada dia ele tem um não temas. Hoje, quando você sair, ele está dizendo: não tenham medo, eu estou com você. Terceira coisa que eu queria falar para vocês, que é a última lição, né? A última lição aqui que eu queria deixar para vocês, né? Seja fiel durante o sofrimento. Isso não é uma foto, mas é uma ilustração do que aconteceu ali com a igreja com os cristãos da igreja de Esmirna, né? Aquele coliseu que tinha ali na cidade de Esmirna, foram dizimados de uma só vez cerca de 1.500 cristãos, né? Essa é a realidade dessa igreja. Eles não tinham como fazer o trade, né? Ou seja, o comércio. Por quê? Porque eles não professavam o nome de César. Se você não tivesse, é como se fosse assim, aquela estrela amarela do judeu, se você não tivesse esse certificado, você poderia ser, tá? Então o que aconteceu aqui? Eles eram aprisionados e sofriam essa tortura aí, que muitas vezes seria até a morte, né? Então aqui está escrito, e no versículo 10 está escrito: seja fiel até a morte, e eu lhes darei o que? A coroa da vida, né? Deus nunca prometeu uma vida livre de tribulação e sofrimento, nunca disse, né? Vocês podem ver que não tem nenhum versículo na Bíblia que falam: olha, venham até a mim, e vai tudo bem. O que ele fala é Mateus 28, 20. Última coisa que Deus falou antes de subir para o céu. Que também está aqui, gente. Eu estarei sempre com vocês até o quê? Até o fim dos tempos. Essa é a promessa de Deus. Eu vou estar com vocês. Eu sei o sofrimento que você está tendo. Eu digo, a mensagem que eu dou para vocês é: não tenham medo. Cada dia, não tenham medo. Talvez você vá sofrer uma tortura até a morte. Mas mesmo assim, o convite que eu faço é: não tenham medo. Em Filipenses 4,12, isso aqui é um versículo de Paulo. Existe muita controvérsia, gente. Dizem que os cristãos, né, não passam fome, né? Não é verdade, gente. Talvez o cristão não vá morrer de fome. Mas olha o que Paulo escreveu aqui, ó.
Filipenses 4,12. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Paulo passou fome, gente. O apóstolo Paulo, um dos 12, ele passou fome. Então, se eu passar fome, não é alguma coisa de eu dizer que Deus não cumpriu a promessa. Deus falou, eu vou estar com vocês. Mas não prometeu que a gente não vai ter adversidades. Sim, a gente vai ter adversidades. Mas o que ele está dizendo, não temas. Eu sei do problema que você está passando. Eu tenho o controle, 10 dias ali, gente. Eu tenho o controle dessa vida. Eu tenho o controle da sua vida. Eu sei o sofrimento, eu sei a sua doença, eu sei que a sua esposa, Jó, passou pelo câncer, eu sei que ela está em tratamento. Eu sei que você está com medo. Que ela tenha um câncer em outro lugar, mas eu sei, mas lembra, Jó, eu estou com você. Seja fiel a mim. Essa é a exortação que Deus falou para a igreja de Esmirna. Para concluir, gente, então, eu queria falar aqui para vocês que a perseguição aos cristãos não ocorreu na igreja de Esmirna aqui. Não terminou desde a época do Império Romano, né? Hoje em dia, gente, todas esses países aqui, eles têm o quê? Eles têm perseguição, né? Alguns são perseguidos, né? Aqui, ó, estritamente restrito, né? Alguns são monitorados, né? Alguns países, por exemplo, aqui como a Índia, né? São altamente monitorados. Ou seja, existe uma perseguição, gente. Uma questão aqui de imagem, eu não coloquei, mas em 2013, um homem-bomba foi e detonou uma bomba aqui no país do Paquistão. O Paquistão é um país muçulmano, né? Morreram, gente, 150 pessoas. Foram feridos 250. Nessa era moderna, gente. Por quê? Porque há perseguição aqui. Então, esse movimento aqui é o quê? É a oração pelos perseguidos, né? Ore pelos perseguidos. Eu vou trazer aqui uma estatística rapidamente para vocês notarem que não foi só na igreja de Esmirna. Isso é no dia de hoje, 2018, 2017. Eu levantei algumas estatísticas, outras eu resolvi não levantar porque era muito pesado, gente. Inclusive tenho fotos, eu vi fotos do ataque a essas igrejas, mas eu acho que pode ser muito agressivo para vocês e acabei não colocando. Mas tem algumas estatísticas aqui um pouco mais que a gente possa ler aqui rapidamente, né? Então, só para vocês terem uma noção de que cada um entre 12 cristãos estão morando em países altamente restritos ao cristianismo. 215 milhões de cristãos, né? 215 milhões, ou seja, quase toda a população do Brasil, né? Estão o quê? Estão em áreas de alto grau de perseguição. Tá? Em 2017, puxei esse aqui de 2017 e 18 também, mas eu peguei esse de 17. 3.066 cristãos foram assassinados, não porque foram assaltados, gente, mas porque tinha no RG deles de que eles eram cristãos, não eram de César. Não, eu sou Cristo, eu professo o nome de Cristo. Se você professa o nome de Cristo, então você vai ser assassinado. 3.066 por serem cristãos. 1.252 sequestrados pelo mesmo motivo. Vocês sabem que o país como a China, existe uma certa restrição contra o cristianismo. Tá? Eu não coloquei aqui, mas existem mulheres que foram em países africanos, não coloquei esses números, que foram bastante pesados, tá? Foram abusadas, né? Essas são questões estatísticas das pessoas que sofrem
Nos dias de hoje, gente. Para concluir, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? E assim eu vou concluir o estudo de hoje, tá? Concluindo então, o que a gente aprende com a igreja de Esmirna, né? A gente aprende as 3 lições, né? A primeira lição é que Deus conhece seus problemas. Deus sabe dos seus problemas, sabe do que você está passando, sabe da pressão que você está sofrendo. Segundo, Ele diz, não temas, eu sei que você está passando, não tenham medo. Né? E terceiro, né, gente? O terceiro que eu falei aqui para vocês é, sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Né? Então, essas são as 3 lições, mas eu queria concluir aqui com essa pergunta para vocês. Né? Se Jesus, né, escrevesse uma carta para essa igreja, o que você acha que seria a carta que ele escreveria para essa igreja? A igreja de Mogi. Primeiro, eu vou seguir esse exemplo aqui. Tá? Um elogio. Vocês têm recebido muito bem as pessoas, mas tenham uma exortação. Aí eu deixo com vocês, gente. Vocês têm sido gentis, mas tenham uma exortação. O que seria essa exortação para vocês? O que seria esse elogio para vocês? Eu queria que vocês pensassem, né, sobre o que seria, o que ele falaria, né, para a igreja de Mogi e o que Deus falaria para vocês. Né? O julgamento, gente, tá? Eu sou muitas vezes tentado a dizer assim, olha, Deus, o meu irmão aqui do lado, ele está cometendo isso aqui, que eu sei. O que Deus fala? Deus diria para você o seguinte, ele te cortaria rapidamente, dizia assim, eu sei. O Jó, você está falando do Jó, né? O Jó é o próximo aqui da lista. Não convém você julgar. Eu quero saber de você. O que Deus vai falar para você? O que Deus vai te dar de elogio? O que Ele vai falar de elogio para mim? Você tem sido gentil, você tem sido... E a exortação? Exortação para mim. Você tem, às vezes você falta com a leitura bíblica. Cadê o primeiro amor, Jó? Quando você se converteu, você conversava mais comigo. Você não faltava uma escola dominical. Mas agora, Jó, parece que o seu amor esfriou. E aí, Jó? O que seria exortação para você? Eu queria deixar isso aí e queria que vocês pensassem, né? O que seria o elogio para você e essa exortação para vocês. Tá? Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, gente.